ação criminosa em operação sobre venda ilegal de joias. Vamos ver um resumo do assunto com Solange Souza. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que as investigações da Polícia Federal indicam a possibilidade de que o esquema de desvio de presentes recebidos pelo presidente da República ocorreu por determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A afirmação está na decisão em que Moraes autorizou mandados de busca e apreensão em endereços de Mauro Cid e do pai dele. De acordo com o ministro, os dados analisados indicam a possibilidade do gabinete pessoal do presidente ter sido utilizado para desviar o acervo privado do ex-presidente, presentes de alto valor, tudo por determinação de Jair Bolsonaro. O ministro afirmou também que a Polícia Federal identificou que os valores obtidos com a venda dos presentes eram convertidos em dinheiro e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, a localização e a propriedade. Na decisão, o ministro afirmou que há indícios de que Bolsonaro e 4 auxiliares, Mauro Cid, Marcelo Câmara, Osmar Crivellati e Marcelo da Silva Vieira, atuaram para desviar os presentes de alto valor recebidos por Bolsonaro em razão do cargo e que estavam atuando também no nome dele em viagens internacionais. Depois, as peças vendidas eram recompradas. O general Lorena Cid não só teria ajudado a vender as joias, mas a recomprá-las quando o Tribunal de Contas da União ordenou que o ex-presidente devolvesse. Uma dessas joias era o Rolex de diamantes, cotado em $60 mil, quase R$300 mil. A operação de hoje revelou que Mauro Cid conseguiu vender o relógio. O pai dele recebeu o dinheiro e o advogado de Bolsonaro, Fred Wassef, recomprou o produto em uma joalheria de Miami. É incrível porque são tantas coisas dentro desse despacho, né? Esse pedido da Polícia Federal, que foi aceito pelo presidente Alexandre de Moraes, que a gente fica até sem saber o que é o principal nisso tudo. Se são as joias, se é o dinheiro que voltava como cashback, se é esse relógio que depois teve que ser recomprado por causa de uma decisão do Tribunal de Contas da União. Como é que isso bateu em Brasília, Cíntia? Amadeu, o que tem é hoje uma associação e cada vez mais próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto que isso está explicitado na petição do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a busca e apreensão, 4 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo, e também no Rio de Janeiro. E todas as apreensões ligadas de pessoas muito ligadas ao ex-presidente Bolsonaro e também, de alguma forma, estavam associadas no governo anterior. No caso, por exemplo, do general de reserva, o pai do tenente-coronel Mauro Cid, que é o general Lorena, que foi um dos alvos de busca e apreensão hoje pela Polícia Federal, ele era, inclusive, adido da Apex nos Estados Unidos. E o que também se sabe hoje é que parte dessas joias, alguns desses presentes de delegações, e aí nós não estamos mais falando da Arábia Saudita, nós não estamos mais falando somente desses presentes. O que se acredita hoje é que existam muitos outros presentes e que havia esse esquema envolvendo essas pessoas que foram citadas até o momento e que estão presentes nessa operação de hoje, além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e que essas pessoas seriam encarregadas, exatamente, palavras do ministro Alexandre de Moraes, lá na petição dele, informando o seguinte: desviar para acervo privado do ex-presidente da República presente de alto valor mediante determinação de Jair Bolsonaro. Veja que na petição o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deixa muito claro que existe uma associação. Então, não se cogita mais a hipótese do Mauro Cid, por exemplo, e do pai dele juntos estarem fazendo esse tipo de trabalho
em benefício próprio. Mas o que a gente tem hoje, o que existe hoje das apurações da Polícia Federal é muito forte. Para ligar o ex-presidente Jair Bolsonaro e para implicar o general de reserva e também o filho dele, que já está preso. Alguns desses endereços eram do próprio tenente-coronel Mauro Cid. Então, esse caso das joias, ele se aproxima muito do governo anterior e desse modus operandi de tentar utilizar esses presentes de grande valor, como vimos no caso da Arábia Saudita, em benefício próprio. Isso ficou claro nessa decisão do ministro que autorizou essa busca da Polícia Federal. Operação, aliás, que chamou muita atenção por causa do nome, né? Utilizou um versículo bíblico, Lucas 12, que diz o seguinte, está na Bíblia, lá no Novo Testamento: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, a Polícia Federal aí usou da espirituosidade para poder estabelecer esse nome, criar esse nome da operação da Polícia Federal no dia de hoje. Aliados e parlamentares próximos ao ex-presidente Bolsonaro falaram com ele, conversaram com ele depois dessa operação, e ele disse o seguinte a esses parlamentares, e foi o que a gente ouviu aqui, porque hoje eu estou aqui no Palácio do Planalto, e como a gente pode ver, está tudo muito vazio, porque com o lançamento do PAC, então grande parte dos ministros não está aqui em Brasília hoje, não dá nem para falar também no caso do Congresso Nacional, já que sexta-feira a maioria dos parlamentares já viajou para suas bases eleitorais. Mas esses parlamentares conversaram com o ex-presidente Bolsonaro e ele disse que estava muito tranquilo, mas que vê uma perseguição no caso do tenente-coronel Mauro Cid, Amadeu. Vamos ouvir vocês, pois não, Ari? Amadeu, um dos principais discursos do então candidato Jair Bolsonaro era o combate à corrupção. Ele se apresentou à sociedade brasileira como paladino da moral, paladino da honestidade. E a população brasileira, parte dela, comprou esse discurso. Ainda hoje muita gente diz, mas podem falar tudo de Bolsonaro, que ele é doido, que ele não comprou as vacinas, mas nunca vão dizer que ele é desonesto. O que a Polícia Federal está trazendo é um esquema que arrecadou mais de R$1 milhão com a venda ilegal de peças que são do patrimônio do país, do patrimônio da União, não eram de Bolsonaro, eram do Brasil. E uma vez que ele tenha recebido esse dinheiro, em dinheiro vivo, segundo a PF, que ele tenha embolsado esse dinheiro, isso é corrupção deslavada. Acho que isso tira dele, de uma vez por todas, para quem tem um mínimo de sanidade, esse discurso que o ajudou a chegar ao Palácio do Planalto. Aliás, os crimes são peculato, formação de quadrilha. O Francis Teixeira chama a atenção para mais uma autoincriminação dentro do processo aí da PF Alexandre de Moraes, que é o pai do Mauro Cid, o Mauro Lorena Cid. Pois não, França? Isso, Amadeu. Ele aparece na imagem do anúncio de um dos presentes que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, no caso, uma escultura de uma palmeira que fica dentro ali de uma espécie de recipiente, e no anúncio desse presente aparece o reflexo do Lorena, do pai do Mauro Cid, e a situação se complica cada vez mais. Agora há pouco também foi divulgado um áudio que até... Sim. Se der para a gente aproximar, não sei se dá. Veja bem, ele foi tirar uma imagem, fazer uma foto tá aí, inocente. Olha aí, Ari, para quem está em casa. Olha, para quem está em casa. Para quem está em casa e não está vendo. Isso. Aliás, para quem está no carro. Né? O pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, amigo pessoal de Bolsonaro, foi fazer uma foto da joia, que é do patrimônio da União, para oferecer a lojas especializadas para venda. E aí, gente, ele se autoincriminou porque aparece nitidamente o rosto dele no recipiente que é de vidro. É reflexivo. O reflexo. E tá ali ele com o celular dele tirando a foto. Um pouquinho de entendimento sobre luz. Não. O Cleito não estava lá, nem o Pontes, né? Ainda bem. E a Cíntia falou... Ainda bem. Ainda bem. Para dar uma dica. A Cíntia falou do versículo bíblico, né? Uhum. Será que João 8,32 vai valer agora?
E conhecereis a verdade vos libertará. Né? Completa, França. Amadeu, inclusive, esse objeto que aparece ali na foto, ele aparece no áudio, em um dos áudios que a PF, que a Polícia Federal, obteve do Mauro Cid, falando de 25 mil dólares para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então esse fio aí está desencapando, e dentro do PT já há um indicativo, inclusive o secretário-geral nacional Henrique Fontana acredita que essa investigação, o único caminho a ser desencadeado é a prisão de Jair Bolsonaro, porque não tem mais como ele não ser responsabilizado com todas essas provas que têm aparecido. Pois não, Apoliana? Amadeu, justamente esses áudios que a Polícia Federal já obteve sobre essas citações do Mauro Cid, leilão de peças que foram recebidas pelo governo. Então, assim, até onde vai, acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre como esse grupo que fazia esse trabalho de ajudância de ordem, né, da Presidência da República se utilizou eventualmente em tese aí, da estrutura da Presidência da República, das facilidades do cargo, em benefício de quem? Só desse grupo? Então, segue a interrogação. Onde é que Bolsonaro está envolvido nisso tudo? Eventualmente, a gente está falando aqui em tese, se é que está. E tem aí uma foto do processo, Nájila, que eu mandei para você, que mostra uma atrapalhada. Esse relógio, é o seguinte, eles venderam o relógio, a gente até mostrou aqui, você lembra, Ari? Sim, sim. Ele fazendo cotação do preço desse relógio? Exato. O relógio que é pretensamente masculino, né? Isso. E aí, eles venderam por 68 mil dólares. Só que o Tribunal de Contas da União exigiu que, como o relógio era patrimônio do Estado, teria que ser entregue pelo ex-presidente. Então eles mandaram o Frederico Vassef, que é o advogado, ir lá para comprar de novo. Recomprar. E aí ele pagou mais caro. Muito mais caro, óbvio. Para ter o relógio de volta. Uma patetada, um negócio... Meu Deus, pois não, Cátia D'Angeli? Pois é, Amadeu. Eu lembrei da história do João 8:32, porque o Ari lembrou pra gente, que um dos motes, aliás, foi uma das características que arrebanhou aí tantos eleitores para Jair Bolsonaro, foi a sua honestidade, a sua reputação ilibada. O homem que nunca roubou, que nunca praticou corrupção nenhuma. E aí, que dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Não foi à toa. A Polícia Federal tem, eu acho que esse núcleo aí pensante para batizar suas operações, colocar um versículo como o nome da operação. Aliás, eu não acredito que, mesmo diante de todas essas provas, de tudo colocado, esses seguidores, eu não chamo de eleitores, votantes, eu chamo de seguidores mesmo, deixem de fazer parte ali de serem fiéis a Jair Bolsonaro. Aliás, esse versículo, né, Lucas 12:2, diz o seguinte: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. De fato. Mas aí tem que mudar o bordão. Chama de corrupto, porra. Vamos para a segunda manchete aí da Cíntia Ari, tratando agora do PAC. Vamos lá. PAC lançado Queria só explicar também que o Frederico Vassef também está na mira da Polícia Federal, né? Queria falar também sobre isso. Ele que é o advogado e que já tem uma associação, porque eles funcionavam num esquema, incluído o próprio Vassef, que é muito ligado à família Bolsonaro. Teve todo aquele episódio de esconder o Queiroz. Todo mundo lembra do Vassef. Vez por outra, ele aparece. Em relação ao PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o número 3, foi lançado hoje no Rio de Janeiro. A gente tem imagens, inclusive, da cerimônia de lançamento. Vamos lá. Tá, e a manchete 2 da Cíntia. Novo PAC de Lula investirá 1,7 trilhão de reais e mais de 56 bilhões virão para o Piauí. Vamos com as imagens e a Cíntia explica para nós. Vamos lá. É isso, foi lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O presidente Lula
lançou esse programa de aceleração do crescimento, inclusive com a presença da presidente do Banco do BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff, estava lá, foi muito saudada pelos convidados. Muitos ministros, a gente vê aí na primeira fila o governador Cláudio Castro, ao lado de Dilma, o vice-governador Geraldo Alckmin também estava nesse lançamento, e esse PAC, ele deve investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais, foi o anúncio feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que é quem faz essas projeções. Na verdade, todas as negociações para as obras, que são obras indicadas por governos, por estados, e serão feitas também através da iniciativa privada. Essa, aliás, é a grande diferença desse novo PAC, desse PAC número 3, é a presença da iniciativa privada. Aqui para o estado do Piauí foram incluídas obras, todas as obras que foram reivindicadas. Eu conversei com o secretário de Planejamento, Washington Bonfim, ele me disse que ficaram muito satisfeitos os piauienses, tanto o ministro quanto o próprio governador, porque todas as obras foram pedidas, foram incluídas no novo PAC, além daquelas obras do governo federal que já estavam detalhadas. A gente vê aí, ao clicar no mapinha do Piauí, aparecem todas essas obras. São obras de segurança hídrica em vários municípios do Piauí e algumas obras muito importantes, sobretudo de rodovias. A duplicação da BR-343, a construção da BR-330, tem ainda também o encontro, na verdade, o entrocamento da PI 392 e da PI 397. Fica lá na região de Ribeiro Gonçalves. Além da adutora de Jaicós e a barragem Novo Algodões. Peço perdão, porque eu estou muito rouca, a umidade relativa do ar aqui está muito baixa, tão baixa quanto Teresina, ainda tem alguém fazendo uma limpeza aqui. Bom, o certo é que vai ter também obras de ferrovia do intermodal, que era o grande pedido do governador Rafael Fonteles. Eu destaco como uma ferrovia, que é a Malha do Nordeste. São várias ferrovias que vão interligar o Nordeste através desse sistema ferroviário. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas estão incluídos dentro desse PAC com recursos bastante vultuosos. Há uma crítica ao PAC por conta da falta de recursos e falta de inserção dessas obras no arcabouço fiscal. Mas o ministro Rui Costa disse hoje que isso não vai ser um problema. Ele falou, inclusive, no seu discurso, Amadeu. Muito bem, aí a Cíntia Lages trazendo para nós as informações de Brasília. Obrigado, Cíntia. Cuide da voz, vai descansar, cuide da voz. Nós vamos fazer um intervalo, já que a gente volta.